Olá, meu nome é Carlos Alberto, sou aluno Uninasal e irei dar início à nossa 8ª videoaula. Nessa videoaula, iremos falar sobre utilização de subconsultas para resolver problemas. Podemos utilizar as subconsultas na lista Select, usada para projeção de colunas. Podemos utilizar também na cláusula From, no lugar do nome da tabela, na cláusula Where e na cláusula Have. Subconsultas de linha única é aquela consulta onde eu só vou ser retornada apenas uma única linha. Para consultas de linha única, para subconsultas de linha única, nós utilizamos operadores, né? Igual, menor que, maior ou igual a que, menor ou igual a que, ou diferente. Para subconsultas de linha múltiplas, nós utilizamos operadores in, not in, and ou all. O in, not in já falei. Nesta videoaula irei empregar mais sobre o and e o all. E subconsultas correlatas, que são as subconsultas onde na minha subconsulta eu tenho funções de grupo. Vamos para a prática. Vamos iniciar fazendo uma subconsulta na nossa lista Select. Aqui eu vou fazer uma subconsulta para exibir a média salarial da tabela Employee multiplicado por 2. Observe que aqui eu estou usando a tabela dual, nossa tabela fantasma. Porém, na subconsulta é feito a média salarial da tabela Employees e logo em seguida ele é multiplicado por 2, que dá este resultado. Nós também podemos utilizar a subconsulta na cláusula From, ou seja, eu estou substituindo aqui o nome da minha tabela pela uma subconsulta. Então, na minha subconsulta, eu tenho o Employee ID multiplicado por 1000, tenho o Department ID e Salary, na minha tabela Employee. Se eu fosse fazer uma consulta Select asterístico Employees, o resultado seria de todas as colunas, todos os registros da minha tabela Employee. Porém, como eu estou utilizando uma subconsulta na minha cláusula From, ele vai me trazer apenas este resultado. As únicas colunas que está sendo utilizado na tabela Employee. Então, me trará o resultado apenas que está sendo usado na minha subconsulta. Vamos realizar uma query utilizando subconsulta na cláusula Where, onde aqui eu quero que me traga todos os registros cujo departamento ID é menor que o maior departamento. Na minha consulta, eu quero que me traga todos os registros cujo departamento ID seja menor que o maior departamento ID da tabela de departamentos. Então, vamos verificar aqui qual é o nosso maior departamento ID. Observe aqui que o nosso maior departamento ID é o 270. Então, eu quero que me traga todos os registros cujo departamento ID seja menor que 270. Então, é exibido todos os registros cujo departamento ID é menor que 270. Vamos fazer o contrário. Agora eu quero ver todos os registros cujo departamento ID seja maior que 270. Nenhum resultado é encontrado.
ok? Não é permitido subconsultas na cláusula group by. Onde eu estou fazendo aqui, me trazer o departamento ID e a média de salário por departamento. E eu estou usando aqui uma subquery para me trazer o departamento ID no grupo. Então isso não é permitido, ok? Expressões de subconsulta não é permitidas aqui, ou seja, group by não podemos usar. Também não podemos usar em order by, ok? Porém, há uma pegadinha do malandro. O que acontece? Só dá erro se na minha subconsulta trouxer mais de um registro. Se eu trouxer apenas um registro, ele não dá erro. Ele vai ordenar pelo departamento ID. Então aqui eu estou na minha subconsulta. Observe que ele vai trazer apenas um registro. E ele não gerará um erro. Observe que está sendo ordenado pelo Employee ID. Mas se lá no exame tiver para você marcar as opções onde pode ser empregado subquery, não marque em order by, nem group by, ok? Apenas select, where e n. Agora vamos fazer aqui uma consulta onde para me trazer todos os salários cujo Employee ID seja maior que o Employee ID do funcionário cujo seu last name é Taylor. Também no lugar de N eu posso usar o all. E ele me dá o resultado. Agora vamos falar sobre operações de DML com subconsultas. Para fazer essa demonstração, nós vamos iniciar dropando a nossa tabela EMP e vamos recriá-la usando uma declaração select a partir da tabela employee. E vamos fazer uma inserção utilizando select. Como é que eu faço essa inserção? Para fazer essa inserção, eu utilizo o insert into, o nome da tabela, o nome das colunas. Mas se caso eu for fazer inserção em todas as colunas, é opcional. E a minha declaração select. Observe que foi realizado o insert. Como eu não utilizei uma cláusula where, então pegou todas as linhas. Observe que se eu fosse fazer o insert tradicional, eu teria que usar o values e colocaria os valores, certo? Porém, como estou utilizando a subquery, então eu não posso utilizar a cláusula values. Senão gerará um erro.
Vamos consultar nossa tabela EMP. Está aqui todos os registros solicitados. Agora vamos inserir um funcionário cujo seu código será 207. Observe que aqui eu estou especificando o valor de 2 colunas e o valor de 3 colunas será utilizado na subquery. O seu EMP será 207, o seu ename será adherbal. Para a coluna HarryDate estou utilizando sysdate. E o Job ID e o Salary será igual ao do funcionário cujo seu Employee ID é 200. Observe que gerou um erro. Por que gerou um erro? Como se houvesse valores insuficientes. Se eu tenho 5 colunas em cima e 5 colunas embaixo. Porque aqui na minha subquery eu não estou utilizando para todas as colunas. Eu apenas estou utilizando 3. Se eu não for usar todas as colunas que eu quero fazer a inserção, então eu teria que colocar subquery coluna por coluna. Ou utilizo uma subquery para todas as colunas, ou utilizo uma subquery apenas para uma única coluna. Vamos lá. Aí aqui eu tenho o EMP será 207, o ename será adherbal. Para job, eu estou consultando o Job ID, cujo Employee ID da tabela Employees é igual a 200. O mesmo eu faço para Salary. Consulto o Salary novamente. Depois, Commission PCT. E por último, seria o Departamento ID, né, para utilização de subconsulta. E na minha última coluna seria o sysdate para o HarryDate. Agora sim, eu posso realizar uma inserção. E ele inseriu cujo empno seria igual a 7. Está aí o meu funcionário cujo empno seja igual a 207. Também eu posso utilizar subquery para fazer update. Ou seja, no lugar do nome da minha tabela, igual para consulta, eu também posso usar uma subquery. Então, eu teria aqui o update, a minha subquery, set as minhas colunas e os valores respectivos que eu quero atualizar, e a minha condição error, se caso eu quiser filtrar, né, a quantidade de linhas. Então, isso também é permitido. Então, foi atualizado a linha cujo empno seja igual a 207. Onde ele recebeu um reajuste de 8,3. Mas o que acontece? As informações daqui, da minha coluna que serão atualizadas, e a coluna que eu vou utilizar para filtrar a minha atualização, tem que ser o mesmo que estão aqui. Tem que estar aqui. Se não tiver na minha subquery, gerará um erro. Aqui eu vou estar fazendo o mesmo update, só que eu vou estar usando na minha cláusula where o código do gerente cujo igual a 205. O código do gerente foi especificado na minha subquery? Não. Então gerará um erro.
ele diz identificador inválido. Observe que essa coluna existe, tá? Na minha tabela EMP. Aqui está. MGR. Eu também posso utilizar duas colunas com a mesma igualdade. Ou seja, eu vou fazer duas colunas com dois valores. Aqui eu estou utilizando uma subquery. E aqui eu estou de uma vez só dépino e sal. Que será respectivamente 10 e sal vezes 8,3. Lembrando que você tem que ter na ordem que está a coluna. Opa, gerou um erro. Por que gerou um erro? Porque para fazer esse tipo de update, eu tenho que colocar entre parênteses. E aqui nos valores, eu não posso utilizar valores desta forma. Eu tenho que utilizar valores dentro de uma subquery. Então, eu tenho aqui o dépino e sal, ou seja, as duas colunas, entre parênteses, e entre parênteses também coloquei aqui uma subquery. Ou seja, aqui eu estou atualizando duas colunas. Mas, para o Oracle, é como se eu estivesse atualizando apenas uma. Desta forma, é atualizado. Ok? Vamos para a dica para o exame. A nossa primeira dica é que você tem que estar atento que quando eu utilizo uma subquery para fazer o insert de uma linha, então o que acontece? O valor tem que ser escalar, ou seja, só pode retornar um único registro. Se eu estou fazendo um insert e na minha subquery é apenas para uma única coluna, então, se retornar mais de um registro dentro da minha subquery, então gerará um erro. A segunda dica é: não pode ser usado a cláusula values para insert com subquery. Isso eu estou me referindo quando eu quero utilizar apenas subquery, ok? É possível realizar subquery no lugar da tabela para realizar o update, como eu demonstrei você anteriormente. No lugar do nome da minha tabela, eu utilizei subquery. Só para relembrar que só pode ser manipulado dentro do meu update as colunas que foram especificadas na minha subquery. E a nossa última dica é que na subquery pode ser usado apenas select, from, where e have. E a subquery tem níveis ilimitados, com exceção da cláusula where. Ou seja, eu posso colocar quantas subquery eu desejo em select, from ou have. Quantas eu quiser, 1000, 1 milhão, 3 milhões, 2, 3. Fica ao seu critério, aliás, fica da sua necessidade. Porém, na cláusula where, só pode até 255. Ou seja, eu só posso ter dentro da minha... Ou seja, eu só posso ter até 255 subquery dentro da minha cláusula where. Mais do que isso, já gerará um erro. Até a nossa próxima videoaula.